Começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Muita gente pergunta, né? Pô, que nome legal, né? Mas por quê? A Elô, até hoje ela pergunta, fala, caramba, Elô, Elô, meu nome é Benjamin. A música é Benjamin Mucho. Você entendeu, Elô? O trocadilho? E quem também tá com a gente é a KTO, hein? KTO parceiraço, tá louco? Ô, KTO, você é muito parceiro. E se você quiser fazer sua fezinha, seu palpite, você acessa lá kto.com, tá? Faz seu cadastro, é super rápido. Você precisa ter 18 anos. E ó, eu falo isso faz tempo. Gente, é para você brincar. É para você apostar com responsabilidade. Não é para você fazer loucura, viu, Elô? Gente, eu sou um pai para essa mulher. Eu tenho que falar tudo para ela. Agora não sei, hein? Anda para Buenos Aires de novo, de cima para baixo. Alfredo dos Santos Loeblin! Porra, que saudade, caramba! Eu também, dos mau caráter que eu conheço, um dos que eu mais gosto é você. Eu sou o melhor, é isso? Pra gente ver. Você me conhece há 20 anos. Porra, e me chama ainda de Alfredo dos Santos. Não tenho dos. Você faz de propósito, né? Faço. Eu sabia que você fazia. Como eu faço, eu sei que é teu brother, eu faço sempre Oscar Roberto de Godoy com Y. E ele também odeia. E como vocês árbitros, me deram muita tristeza na vida, um pouco eu posso retribuir, irritando vocês, trocando o nome. É um negócio já que tá histórico, é isso? E eu colocaria o dos Santos, porque fica muito melhor. Não, como é que chama? Numerologia, diz que não. É Santos mesmo. Ô, Loeblin, o que você anda fazendo de bom? Olha, depois que eu parei com futebol, é evidente que houve uma fase bastante complicada, aquela transição, não estava preparado para parar naquele momento, foi bem negativo, você sabe disso. Depois acabei indo para escrever em alguns jornais, algumas rádios, TV, e acabei indo por convites, né? E assumindo alguns cargos políticos no estado e na cidade de São Paulo. Ô, Loeblin, somos sinceros, né? Claro. Eu vejo, eu tenho essa onda já faz algum tempo de comentaristas de arbitragem na televisão. Você foi podado? Você foi, de certa forma, encostado? Por dois motivos, né? O primeiro movimento, aquele que eu fiz aquela denúncia contra a CBF, aquela coisa toda, é evidente que a CBF andou mexendo os pauzinhos para que eu não fosse em determinadas emissoras, tá? Isso sem dúvida nenhuma. Hoje eu diria que eu sou mais podado em função de posições políticas. Infelizmente, algumas emissoras têm uma posição política muito definida, não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que tem uma posição definida. E às vezes, como você não tem esse mesmo posicionamento, para evitar uma situação, você é convidado, desconvidado de programa, você é contratado e descontratado no mesmo dia. Então tem uma série de coisas que eu acho que é em função disso. Respeito, mas não concordo, mas vou fazer o quê? Você acha que as pessoas não gostam mais de você? Não, pelo contrário, tem muita gente que gosta de mim. Há um mês atrás aconteceu uma coisa que eu achei... Aliás, tem duas coisas bastante interessantes. Uma delas, eu estava no shopping há um mês atrás, no shopping Ibirapuera. Eu vi que passou um cara com uma criança e ficou me olhando, né? E aí o shopping é quadrado, você sabe Ibirapuera como é que é ali. Encontrei de novo, dá licença, você é o Loeblin, né? Eu falei, eu era, agora eu voltei a ser o Alfredo. Aí ele falou assim pro garoto, eu quero que você faça o que esse moço fez aqui na minha vida. O moleque não estava nem entendendo porra nenhuma que o pai estava falando. O moleque fazia assim para vir com uma cara, olha, tem que falar a verdade sempre, doa quem doer. Quase que eu fiz assim pro moleque, assim, com a mão por trás, não fala não. Eu queria encontrar você no shopping com meus filhos. Pô, maior prazer. Eu ia falar... Você ia me xingar, né? Eu? Você? Tá, você está no memorial. Eu ia falar para vocês, filhos, tá vendo esse tio? Titio. Tá lá no memorial do Parque São Jorge, é nosso. Pede um autógrafo. Loeblin, você, vamos falar sério, você era um puta árbitro. Muito obrigado. Você era um daqueles caras que entraria numa lista aí dos grandes árbitros brasileiros. Você foi eleito, se eu não me engano, eu não me lembro se é 2001, 2002... 2001. Você foi considerado o melhor árbitro do futebol paulista, não foi? Foi isso mesmo. E todos os clássicos, todos os jogos para pega para capar, era o Loeblin apitando. Todos os clássicos. E você era enérgico, você era, né, você não dava boi para ninguém e tal. Porra, Loeblin,
aquele lance, aquela história. E, ó, e é engraçado também que até rolar o lance, que daqui a pouco a gente vai falar, o Loeblin, eu não me lembro de alguém falar, pô, mas o Loeblin naquele jogo, olha a cagada que ele fez. Puta, olha aquele gol que saiu. Não me lembro se teve algum erro assim clamoroso. Teve. Clamoroso, eu não me lembro. Ou se o negócio lá da final, da Série B, que encobriu o resto. Mas você era um árbitro muito bom, Loeblin. Loeblin, eu nunca te perguntei isso, cara. A gente se conhece há 20 anos, engraçado, eu nunca toquei nesses assuntos com você. Você se arrependeu de ter feito aquilo na final? Caxias e... Essa é a pergunta de $1 milhão. Hoje eu não me arrependo. Conta pra quem não lembra o que aconteceu. Final da Série B. Final da Série B, faltava 3... Aliás, vamos jogar agora, hein? Jogaram agora, Caxias e Figueirense. Pela Série C, se não me engano. Faltavam 3 minutos para acabar o jogo. Aí, naquela época, a gente não tinha tanto acréscimo quanto hoje. Que está errado também, porque o árbitro está produzindo para ter mais acréscimo. Está errado. Então, eu tinha dado... Mas também esses acréscimos aí não eternos, existe. É no futebol brasileiro. Sim. Aqui. Porque a própria regra fala o seguinte, né? Você tem que dar o acréscimo ao jogo, mas o árbitro tem que incentivar a ter jogo para não ter um acréscimo em 10 minutos. Fala isso pro Daronco. Não é só o Daronco, né? O que eu soube é que as emissoras estão reclamando, tá? Não As emissoras também estão reclamando dos acréscimos. É lógico. Você faz 10 de acréscimo no primeiro tempo e bota 9 no segundo, você quebra qualquer grade de televisão. Então você tem 90 minutos de jogo, mais 20 de acréscimo, mais os 15 de intervalo. 15 que vira 20, você está falando em uma. Então não dá. Então, assim, tem sentido. Aí tinha dado 2 minutos de acréscimo e teve um lateral a favor da equipe do Figueirense. O jogo estava 1-0 para o Figueirense. E subia o Figueirense naquele momento. Aí teve um lateral assim de bola dividida. Eu aponto o ataque para o Figueirense. A torcida que já estava próximo ao alambrado, ela invade o campo, achando que tinha acabado o jogo. Aí a polícia fechou a gente, cercou a gente naquele momento. E eu consegui falar com o Célio Gaúcho, que era o capitão do Caxias. Eu não lembro quem era o capitão do Figueirense. Falei, olha, o jogo não acabou. E fomos para o vestiário. Então chegamos no vestiário, veio um coronel se apresentar para mim. Não era o coronel que tinha se apresentado no começo do jogo como responsável pelo policiamento. Falou, olha, nós estamos com um problema. Eu falei, que problema? Roubaram. Levaram as redes do estádio e a torcida tirou os mastros de escanteio. Eu falei, bom, pouca gente sabe, mas a rede não é obrigatória, não está na regra. Não é? Não é obrigatória. Eu posso continuar um jogo se eu não tiver rede. Não sabia. Se tiver a rede, ela tem uma série de parâmetros. Tem que estar presa, não pode ter buraco, mas eu posso fazer o jogo sem rede. Tá? Eu não posso fazer sem os mastros de escanteio. Mas eu falei para ele, falta 2 minutos, põe 2 cabos de vassoura lá, 4 cabos, um de cada canto. Isso lá. pode? Pode. Quer dizer, não é o ideal, mas você precisa ter uma marcação, ok? Falta 2 minutos, beleza. Aí ele vira e fala assim, se o senhor voltar para o campo e o Caxias empatar, eu não posso garantir a sua segurança e nem ninguém que está aqui. Porque se o Caxias empatasse... Subiu o Caxias. Aí ele pegou, eu falei assim, opa, como é que é? O senhor não garante a segurança de ninguém. Eu sou árbitro, o senhor que é especialista em segurança pública, o jogo está suspenso. Suspenso não significa encerrado? Não, porque houve uma invasão de campo. Mesmo que faltava só 2 minutos? Mesmo. Se tivesse acabado o jogo antes, vamos supor, começou a chover demais, eu parei o jogo. Tá? Ali o jogo estava encerrado. Houve uma invasão de campo, que é prevista dentro da lei esportiva, tá? O seguinte, o time que ocasionar ou a torcida que invadiu o campo, naturalmente perde os pontos para aquela equipe que, obviamente, é a equipe adversária. Então, como o Figueirense proporcionou aquela invasão, os pontos seriam do Caxias, o Caxias seria campeão. Quer dizer, foi uma puta cagada da torcida do Figueirense. Foi tudo, né? Foi um conjunto de coisas. Não, mas se o jogo faltava 2 minutos para acabar, tava 1-0, Figueirense estava subindo de volta para a Série A e a torcida invadiu. Eu entendo que há uma... Eu entendo o que você está falando, mas há uma emoção envolvida muito grande. Há muitos anos o Figueirense não subia. Não tinha nenhum clube da série de Santa Catarina na Série A naquele momento. Não estava nem o Criciúma, nem o Avaí. Então, eu entendia. Quando nós chegamos para o jogo, nós vimos como é que estava Florianópolis. A cidade respirava. Foi tenso o jogo? O clima estava tenso para você? Eu expulsei o jogador do Caxias aos 9 minutos e expulsei o Figueirense aos 14. No primeiro tempo? Primeiro tempo. Eu ganhei a arbitragem ali. Mas por violência ou Violência.
Tá? Mas eu ganhei o jogo ali. Tá? Eu ganhei. Tanto que depois o próprio Armando falou, foi uma das melhores arbitragens que você fez. Tá? Foi quando ele falou que eu ia apitar a Copa do Mundo em 2006. Você vai ficar contente, você é descendente de alemães, você vai apitar a Copa da Alemanha e tal. Eu falei, legal, tal. Beleza. Aí no vestiário, eu pedi para avisar os dois capitães que o jogo estava suspenso. Eu ia relatar os fatos, e a partir do momento que o árbitro relata os fatos, quem decide tudo é o tribunal. Eu posso ser ouvido, a decisão não é mais minha. Não? O árbitro termina o seu papel quando ele entrega o relatório. Quando nós viemos para São Paulo, eu nunca vou esquecer, nós viemos num voo da Rio Sul, falecida Rio Sul, voltando para São Paulo, eu e os dois assistentes, fazendo um relatório que nós iríamos entregar para a CBF do jogo. Então tinha o relatório do jogo, pequenininho, e tinha o relatório do pós-jogo, da invasão, do que aconteceu, qual é o nome do coronel que falou X, falou Y pelo Z. Era 16 de dezembro, então a Federação Paulista já estava num processo de final de ano, e aí, naquela época, você estava começando com aquela história de celular, tal, etc e tal, eu acho que eu nem tinha ainda. E o Armando, cheguei em casa, eu era professor na época, minha mãe falou, olha, o Armando Marques ligou para você ligar para a CBF urgente. Eu liguei para a CBF, Lebering, tudo bem, tal, elogiou a arbitragem. O que você vai colocar no relatório? Eu vou colocar no relatório que aconteceu o xixi, dava 2 páginas mais ou menos que tinha acontecido. Para que isso? Vai dar uma confusão e não sei o quê, blá, blá, blá. Pega uma caneta. Falei, pois não, Armando. Fui lá. Pode falar, Armando. Após o final do jogo, houve invasão de campo da torcida do Figueirense. Falei, nem a pau, Armando. Eu falei para os capitães, tá? A imprensa estava próxima. O jogo, eu deixei claro, o jogo não acabou. O jogo está suspenso. Vai ser bobo, eu estou mandando, eu que faço, barali, bororó, tudo mais. Eu falei, não vou fazer isso. Quando eu falei, não vou fazer isso, eu coloquei você na FIFA, eu vou tirar você da FIFA. E vou tirar você da Copa da Alemanha. Ele falou... Falou. Explicitamente? Explicitamente. Vou tirar você da FIFA. Em primeiro lugar, quem me colocou na FIFA não foi você. Aí não chamei nem de senhor, mais que sempre chamar. Foi você. Quem me colocou na FIFA foi o meu trabalho. Tá? Eu tenho 732 jogos arbitrados, que foi o último que parou ali. Profissionais, eu tenho 17 finais pelo país, 2 finais em São Paulo. Tá? Então, não vem com esse papinho furado que você colocou. Você pode me colocar na Copa. Porque Copa do Mundo não é o melhor árbitro que vai. É indicação? É política. É o QI? É lógico, sempre foi. Nós temos um assistente que foi para a Copa do Mundo, que quem pediu, no caso de Brasília, foi um senador da República. Entendeu? Então, quem foi? Agora você me pegou. Qual foi a Copa? Ele era da Polícia Federal, acho que é o Luciano. Não, o Luciano era árbitro. Bom, ele foi para a Copa do Mundo a pedido do senador. Todo mundo sabia disso. Não era um mau assistente. Tá? Não era um mau assistente. Mas ele foi para a Copa do Mundo a pedido político. Ponto final. Então, Copa do Mundo é igual final de campeonato regional, estadual. É o mais forte politicamente. O melhor pode ser o Zezinho, que é um cara quietinho. Só que o Joãozinho é um cara próximo a todo mundo, ele vai apitar e ponto final. Aí eu falei, Armando, eu não vou fazer isso. Ele bateu o telefone na minha cara, passou meia hora, ligou de novo. Já fez meu relatório? Eu falei, não vou fazer. Eu vou entregar na Federação Paulista. Como é que funcionava? Você entregava na Federação Paulista, apesar de ser um jogo da CBF, e a Federação mandava o relatório para o Rio de Janeiro, no malote. Beleza. Eu falei, bom, vou ter que me defender. O que eu vou fazer? Vou atrás do Fará. E o presidente Fará estava viajando com o Reinaldo, o Reinaldo está vivo, né? Presidente da Federação hoje. Eles estavam num cruzeiro pela Argentina, América do Sul, uma coisa perto aqui, mas estavam num cruzeiro. E eu desesperado, e o Armando me ligando todo dia. Eu falei, o que eu vou fazer? Para minha sorte, o Fará voltou. Ele veio passar o Natal em São Paulo. Ele me ligou e me chamou de filho. Filho, o que aconteceu? Presidente, falar com o senhor agora. Pode vir. Fui na Federação Paulista, aquela mesa maravilhosa do Fará, cheia de cavalo na sala, você lembra dele, adorava cavalo, né? O que aconteceu? Por isso que ele gostava de você. Exatamente. Você sempre foi um puta cavalo. Puta cavalo, exatamente. Ah, não, então é o seguinte, você vê que eu estou bem de amigo, né? Você imagine o que os inimigos falam de mim. Eu só sou sincero. Só é sincero, beleza. Aí ele pegou e falou assim, é isso que aconteceu? Ele chamou o Reinaldo na sala, então eu estava sentado, ele estava sentado na frente, o Reinaldo de pé aqui, e ele ligou no viva voz pro Ricardo Teixeira. E falou, pô, Ricardo, puta palhaçada, é assim que funciona a coisa? Sobe quem quer, então? Não é quem subiu? E outra, o Armando não vai acabar com o meu árbitro. Não vai acabar com o meu árbitro. Você viu isso acontecer? Foi eu estava na frente, no viva voz. O Ricardo Teixeira deu uma vaselinada e pediu para o Fará ligar para o Sveiter. Luiz Sveiter, que na época era o presidente do STJD. Luiz Sveiter. Luiz Sveiter. Aí,
O Fará ligou, botou de novo viva voz. O Loebling está perto de você, o presidente falou, está ouvindo. Então é o seguinte, você vai fazer, o Armando parar de te encher o saco, você vai mandar um fax agora para a CBF, do jeito que o Armando pediu. Porque quem está mandando eu fazer é o presidente do STJD, tá? Não é o estagiário de direito do primeiro ano, não. Ok? Então você vai entregar isso aí do jeito que ele quer, manda para ele. Você vai entregar o relatório verdadeiro aqui no Rio de Janeiro na minha mão. Tá bom? O senhor está mandando? Peraí, como assim o relatório verdadeiro? Você ia fazer um relatório para mandar por fax? Do jeito que o Armando queria. E o real? Eu ia entregar na mão do presidente do Quer dizer, STJD. Seriam então 2 relatórios? 2 relatórios, exatamente. Caraca, velho. Mas na frente, veja, repito, estava o presidente da Federação Paulista, o vice-presidente e hoje presidente da Federação Paulista, e quem estava no Viva Voz era o presidente do STJD. Eu ia falar para os caras, não vou fazer isso. Mandaram fazer, fiz. Quando ele desligou, o Fará falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai levar para ele na CBF em mãos, antes de entregar para o cara, o Sveiter, que eu vou chamar de cara mesmo, porque o papel, quem acabou com a minha carreira não foi o Armando Marques, quem acabou foi o Sveiter. Antes de entregar para ele, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para ele e falar assim, o senhor me garante direito de justiça. Quando ele falar que garante, você tira do bolso o relatório do jogo verdadeiro, e ele pediu tudo o que aconteceu, inclusive de pressão do Armando e tudo estudado. Fui para o Rio, cheguei no Rio de Janeiro, fiz o que ele falou, o senhor me garante justiça, eu vou entregar para o senhor. Minha carreira está na sua mão, eu garanto justiça. Beleza. Só que vamos fazer o seguinte, você não fale com ninguém, porque o Filipão está aqui embaixo convocando a seleção brasileira, está toda a imprensa aí. Então não fala com ninguém, que segunda-feira eu vou chamar uma coletiva, vou ter que afastar você junto, vou afastar você e afastar o Armando para fazer uma averiguação. Tá bom? Tá bom. Peguei, vim para São Paulo, peguei a ponte aérea, sem brincadeira, bem, já cheguei em São Paulo, liguei o celular no aeroporto, mas ia ter uns 200 telefonemas. E o primeiro cara que eu consegui falar com ele foi o Milton Neves. O que você foi fazer no Rio de Janeiro? Falei, cacete, como é que ele sabe? Aí eu liguei na Federação Paulista, presidente, o senhor falou para alguém? Não. O senhor pode ver que o Reinaldo... Não, ninguém falou nada. O próprio Sveiter aproveitou a imprensa estando lá, chamou a imprensa e colocou a denúncia. Olha, está denunciando aqui o Loebling, eu já não gostei muito. Liguei para o Fará, falei, presidente, estou preocupado, não foi o combinado. Combinado não no sentido de mutreta, combinado do que ele falou para mim que ia fazer. Não, você pode ficar tranquilo, Loebling. Só que pode ficar tranquilo, Loebling, o que aconteceu naquela semana? O Fará respondia, lembra disso, 7 processos, sendo 3 pessoais e 4 como presidente da Federação Paulista. Ele pede um afastamento da Federação Paulista, naquela semana, para cuidar dos negócios, dos processos pessoais, ok? Naquele momento. E havia um acordo que o Reinaldo assumiria a Federação Paulista. Só que o Marco Polo Del Nero faz o que na reunião? Dá licença? Todo mundo assinou. Saiu o Fará, saiu o Fará, saiu o Fará. Licença. Agora vamos assinar aqui em tela do Reinaldo. Quando todo mundo foi assinar, o Marco Polo levantou e falou, dá licença. Quem vai assumir não é o Reinaldo, não. É o mais velho. Está aqui no estatuto, ó. E o mais velho sou eu. O Marco Polo assumiu a Federação Paulista. Passam 2 dias, o Marco Polo me chama. Precisa uma federação. O Marco Polo, na sala dele, falou assim para mim, já tinha mudado a sala do Fará, tirado 4, tirado o cavalo, e ele falou assim, olha, eu não vou arrumar uma confusão com o Ricardo Teixeira por sua causa. Aí eu falei, presidente, quer dizer que eu não vou apitar mais? Não, você resolve o seu problema com o tribunal e aí a gente vê se você volta ou não. Assim. Veio uma cariação. Não, aí determinaram com esse cara é muito sério. Dr. Marcos Basílio, é um promotor do Rio de Janeiro. Esse eu sou eternamente grato, porque ele foi muito homem comigo, foi muito homem mesmo. Ele veio a São Paulo, me ouviu, pediu uma cariação no Rio de Janeiro, eu fui. O Armando Marques teve um chilique na cariação. Teve um chilique. Chegou, você é uma porcaria. Eu falei, é engraçado, há uma semana atrás eu era o melhor árbitro do Brasil para a Copa do Mundo. Aí eu não fiz o que você pediu e virei uma porcaria. E aí, antes do julgamento, o Dr. Marcos Basílio fala assim para mim, na frente do advogado que o Sindicato dos Árbitros colocou. Doutor, posso confiar nele? Ele veio até um susto. Falei, pô, pode confiar em mim? Não entendi. Pode por quê? Porque se você falar isso para alguém, aonde eu falo, porque já foi. Se você falar isso para alguém, eu te processo, hein? Falei, não, pode falar, doutor. Sabe quantos telefonemas eu recebi desse jogo? Falei, não tenho a menor ideia. Mais de 100.
tirando as aberrações que falaram, etc e tal, eu tive uns 15 telefonemas sérios denunciando esse jogo. Sabe quantos falam o nome do Loeblin? Eu falei, não, quantos falaram? 1, 2, 3, nenhum. Eu falei, tô lindo. Tô lindo. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça Esportiva fala que me garante justiça. O relator do processo fala que não tem nenhuma denúncia contra mim. Eu falei, tô lindo. Tô lindo. Aí, vamos pro julgamento. O advogado do sindicato falou assim, olha, eles vão querer se apegar no fato que você fez 2 relatórios. Eu falei, claro que fiz 2. O presidente que mandou, ele vai estar na audiência, porque ele falou que ia estar lá. O Sveiter. Eu vou estar no teu julgamento com o Armando Marques. Tá, beleza. Vamos para o julgamento. Eu vou entrar no julgamento e encontro o falecido Israel Gimpel, da Jovem Pan. Gente queridíssima. Um cara que os árbitros gostavam, os jogadores adoravam ele, era um cara muito querido. Ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, você tá de brincadeira? Eu estou no meu julgamento. Eu falei, que julgamento? Você está condenado. Os caras chegaram aqui 4 horas da tarde, você está condenado. Eu falei, não é possível. Quando o Sveiter chegar, vamos ver como é que vai ficar. Pergunta se o Sveiter apareceu. Não apareceu no julgamento. E aí começam as aberrações jurídicas. Isso aí pode falar, porque tem gravação disso. O primeiro cara que vota num processo é o relator do processo. Em qualquer coisa. Se eu coloquei o Benjamin Bap para avaliar uma situação, eu não sei o que está acontecendo, quem vota primeiro é o Benjamin. O Benjamin que sabe o que aconteceu ou que tem uma ideia do que aconteceu. Não, o Sveiter não veio. Começaram a votar outros auditores. E os argumentos foram o seguinte, são 2 horas da manhã, porque foi uma pauta muito extensa, são 2 horas da manhã, eu estou aqui tendo que julgar, ao invés de ir para casa, por culpa desse árbitro. Então eu condeno esse árbitro e absolvo o Armando Marques. O outro falou assim, quem é Alfredo Loeblin na arbitragem brasileira? Armando Marques representou o Brasil em Copa do Mundo, em X, em Y, em Z, você fala o nome dele no mundo inteiro. Quem é esse cara? 2-0, 3-0, 4-0. E o que eu estava sendo acusado? Que eu fiz 2 relatórios. Só que o Sveiter não estava lá. Porque eu ia falar o quê? Da licença. Quem pediu foi ele. O senhor não pediu para me fazer 2 relatórios? O Fará estava afastado. Eu não tinha mais o Fará para poder confirmar. Eu tinha o Sveiter. E 3-0, e 4-0, e 5-0, e 6-0. O 7º a votar quem foi? O Marcos Basílio. E aí o doutor Marcos Basílio vira e fala assim, tá bom, já está absolvido o Armando Marques, está condenado o Loeblin. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. O que ele ganharia com isso? O que esse árbitro ganharia com isso? Vai ficar difícil para ele apitar. Vocês estão pedindo 6 meses de afastamento dele por entregar 2 relatórios. O que ele ganharia com isso? Beleza. Aí ele pegou, me condenou sim, porque eu entreguei 2 relatórios, não tinha como comprovar que foi o Sveiter que pediu, e condenou o Armando Marques. E o Armando Marques ficou puto, porque ele estava contando com 7-0 de absolvição. Beleza. Quando terminou o julgamento, eu estou saindo da sala, o Israel me... A sua condenação foi o quê? Essa aí condenação foi o quê? 6 meses, por ter feito 2 relatórios. Mandado um para o Armando e entregue um na CBF. Aí, beleza. Eu estou saindo da sala, o Israel me pega, nunca vou esquecer, pelo braço de novo, assim, me leva na escada ali, quando era o tribunal, não sei se você conhece lá, você deve conhecer. Não perde nada também, viu? O ambiente é pesado. Aí, ele fala assim para mim, como é que você tá? Eu falei, porra, eu tô puto. O Sveiter não aparece. Eu pego 6 meses de suspensão. Ele falou, Alfredo, pode te falar uma coisa? Pode. Eles acabaram com o árbitro. Agora precisa acabar com o homem. Precisa acabar com o homem. Você não pode voltar. Você não pode voltar mais. Você faz mal pro sistema. Você não vai voltar. Eu falei, imagine que eu não vou voltar. Eu tenho certeza que eu vou voltar daqui 6 meses e tal. Liguei para São Paulo. A minha esposa chorava muito no telefone. Você conheceu a minha esposa numa festa que você me convidou para ir uma vez aí. E ela chorava muito no telefone, que já tinham anunciado em rádio, aquela coisa toda. Falei, calma, eu vou voltar para São Paulo e tal. No dia seguinte, eu deixo de ser o melhor árbitro do Brasil, de São Paulo, e Copa do Mundo 2006, para virar ladrão, estelionatário, publicando o que quer publicar, ninguém fala nada. Eu entrando, quando ganhei ressarcimento, ou para sair os caras desmentindo, é desse tamanho assim. Se é para falar do Benjamin mal, sai 5 páginas, de preferência na capa de uma revista, de um jornal. Se você ganhar o direito à resposta ou, né, a revisão do que foi falado contra você, sai assim, no rodapé, beleza, tudo bem. Aí eu fiquei muito puto. Não ia apitar mais. Não ia apitar mais. Quando chega, passa um ano e meio, a coisa começou a virar.
me liga o Marco Polo não, desculpe, o Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas. O Martorelli me liga e fala assim, preciso falar com você, você pode vir aqui no Sindicato dos Atletas? Eu falei, posso. Beleza. Fui lá. Ah, e nesse meio tempo, que todo mundo mete o pau no cara, mas quem me ligou perguntando como é que eu estava de dinheiro, se eu precisava de dinheiro, foi o seu Fábio Costa. O nego fala, Fábio Costa isso, Fábio Costa aquilo. Fábio Costa goleiro? Me ligou, pegou meu telefone no sindicato dos árbitros, me ligou e falou, Loeber, tomando a liberdade. Você está mal financeiramente, se tiver eu falo com os jogadores. A gente faz uma vaquinha para você. Eu falei, Fábio, não precisa. Muito obrigado. Não, muito obrigado mesmo. Eu fiquei mais contente, Benja, com o telefonema do Fábio do que com a atitude de querer me dar dinheiro. Achei uma puta atitude legal e de reconhecimento. Aí Ele estava no Santos ou no Corinthians? Ele tava, eu acho que ele estava no Santos já, né? Eu acho que era Santos, porque foi depois de 2001. Foi 2003, eu acho. 2002 foi, certeza. Aí chega um sindicato dos treinadores, dos jogadores, o Martorelli fala assim, Loeber, o sindicato pode indicar uma pessoa para a comissão de arbitragem de São Paulo. Eu quero indicar você. Eu falei, você tá louco, cara. Você vai arrumar uma confusão. Você vai arrumar uma confusão com o CBF, com o Marco Polo. E eu fiquei meio preocupado, Benja, de não ser usado. Entendeu, Benja? Porque podia ter uma briga política do sindicato com a federação. Como é que eu vou provocar a federação? Coloca o Loeber lá. Aí ele falou assim para mim, sabe o que eu quero indicar você? Porque eu falei com o Marcos, goleiro, falei com o Ricardinho, falei com o Rogério Ceni e falei com o Fábio Costa, que eram os líderes dos clubes. E todos os quatro falaram, indica o Loeber, indica o Loeber, indica o Loeber. Pô, fiquei contente pra caramba. E eu depois confirmei, acabei fazendo os eventos com o Rogério Ceni e tal, e perguntei pra ele, Rogério, é verdade? Ele falou, foi me perguntado, sim. Então, assim, ali foi a volta numa condição que quem está me trazendo de volta não é um tribunal, é o sistema. Os jogadores estão fazendo reconhecimento. Voltei para a comissão, puta, foi um circo. Você não tem noção. O Armando Marques, quando ficou sabendo, teve um chilique, ligou na Federação Paulista, vocês querem me provocar, eu não vou escalar mais árbitros de São Paulo, estão pensando o quê, blá, blá, blá. Mas eu fiquei naquele momento ali. E a partir dali, começaram a surgir alguns convites. Aí foram 4 anos de coluna no Diário de São Paulo, 2 anos no Jornal Agora São Paulo, alguns portais, onde Copa do Mundo, contratado exclusivamente para falar de arbitragem de Copa do Mundo. E foi ali que eu tive o primeiro convite político. Não para ser candidato, nada disso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Tivesse eu tido uma atitude diferente, eu seria convidado por isso? Se eu tivesse feito o que mandaram, você me convidaria para estar aqui hoje? Eu te conheço, você é um cara reto. Por mais que exista uma questão de polêmica e tudo mais, a gente tem um perfil reto. Mas eu vou te falar, não que eu sou seu amigo, gosto muito de você, mas aqui nós estamos numa entrevista e eu também sou muito sincero. Você jamais deveria ter aceitado fazer 2 relatórios. Não interessa se está o presidente daqui, o presidente de lá, na hora, velho. Você pensou no Loeber árbitro. Você não pensou no Loeber cidadão. Eu discordo, vou te falar por quê. Jamais. Mas veja, olha só. Negócio seguinte, pessoal, eu falei para os capitães o que aconteceu. Eu falei para o coronel o que aconteceu. É isso e acabou. Vocês vão me ferrar na vida? Eu estou com a minha consciência tranquila, porque na hora que eu precisar me defender, eu vou ter meus argumentos. A partir do momento que você aceita fazer 2 relatórios, na minha opinião. Não, lógico que eu entendo. Tá certo. Eu enxergo isso um erro brutal. Eu só discordo de um motivo. Porque eu vou te falar um negócio, Loeber. Não estou falando que você é desonesto. Jamais falei que você é desonesto. Só se eu soubesse de algo como eu não sei. Claro, eu entendo. Tá? Agora, e o que eu vou falar não muda nada do que eu gosto de você. Mas a partir do momento que você recebe uma orientação que, na minha opinião, é desonesta, ela não é uma orientação correta. Ela é uma orientação errada. E você aceita, Loeber, você fez parte, você foi conivente. Não, tem um detalhe que você está esquecendo. Qual? Quando o Sveiter pediu para fazer os 2 relatórios, o Fará falou assim para ele, ô Sveiter, são 2 relatórios. O que vai entregar para o Armando Marques não tem valor.
O que vale do jogo e o relatório do jogo é o entregue na minha mão. O cara é presidente, Benja, não tem como dizer não. Loeblin. Não tem como dizer Loeblin, você ia se fuder dos dois jeitos. Eu me fudi. Mas pelo menos você ia se fuder um correto. Mas você não teve correção, discordo de você. Não, mas eu entendo a posição. Por mais que o presidente do STJD fala, gente, ô Loeblin, você não é ingênuo a tal ponto de saber como é que são os bastidores do futebol. Ah, bom, então é outra história. Ah, mas ô Loeblin... Até porque o fax não tem valor legal para a CBF. Tinha que ser o relatório oficial. Mas Loeblin, você tem que ter uma coisa na cabeça. Eu vou estar sempre na mão de alguém. Sim. Eu estou na mão de alguém. Concordo. A partir do momento que você fala, eu não vou fazer isso, tudo bem, você ia se ferrar. Você poderia se ferrar, mas você sairia por cima e aí sim podendo voltar. Eu falei, gente, me foi proposto um esquema e eu não aceitei. Não, eu não acho que seja um esquema, Benja. Eu acho que assim, quando Loeblin, não é. O relatório não tem. O fax não tem valor. Loeblin. É lei. Mas é um documento. Não é não. Loeblin, Pro jogo não é. É o relatório oficial. Pro jogo não é. Mas se amanhã alguém quer usar alguma coisa... Eu entendi o que você está falando. Ó, o cara solta na imprensa. Ó, o relatório que ele mandou, o outro. Quem está assistindo, fala assim, esse é um vagabundo. É outra coisa. Mas a partir do momento... Ninguém sabe aí os bastidores. Não, tudo bem, mas essa história que quem pediu veio à tona. Quem o Sveiter pediu, isso aí está aberto. Só que tem o seguinte, quem pediu, quem determinou como é que ia resolver a situação, é o cara que é presidente do tribunal. O que ele pediu está aberto. Só que se o cara quiser negar, ele nega. Lógico que se o Fará morreu, e o Reinaldo não vai confirmar. Ele nega. É lógico. Se o Sveiter falar assim, olha, eu não pedi nada... É lógico. Gente, tá aqui. Agora, o único cara que tinha dado as provas concretas é você. Tem dois relatórios. A ideia do Então, por isso que eu falo, Loeblin, você jamais deveria ter assinado. Você poderia se ferrar por um tempo, você ia voltar. Não, voltar não ia mais. Ia. Não ia. Ia. O sistema não queria que eu voltasse. O sistema não queria vir. O sistema que manda. Não, o sistema que manda. Agora, eu entendo sua posição. A partir do momento que você entrega dois relatórios, a sua... eu entendo o que eu vou falar. Claro. Não acho, tá? Eu não acho, em hipótese alguma, por exemplo, diferente seria falar assim, o Loeblin foi vagabundo, o Loeblin é vagabundo. O Loeblin, naquela final lá, o Loeblin estava no esquema de A ou B. Vagabundo, ele tem que se ferrar. Isso é uma história. Lógico. Então, eu não estou falando que você é vagabundo. Mas estou querendo dizer o seguinte, para o público, grande público, para o espectador, para o torcedor, o Loeblin foi vagabundo. Para parte, quer dizer. Não para a maioria. Não, mas o que acontece? Tudo bem, você pode definir como você quer. Porque o Loeblin fez dois relatórios. Eu fiz o relatório porque quem mandou é quem manda no Tribunal de Justiça. Loeblin, se eu trabalho num lugar, tudo bem, uma pessoa superior a mim fala, você tem que fazer isso aqui, ó. Não, é diferente. E essa coisa que eu vou fazer é uma coisa que vai me deixar em maus lençóis e eu vou estar na mão de uma pessoa pro resto da minha vida, então me manda embora. Eu acho que são duas coisas distintas. Uma coisa é você estar no seu dia a dia e uma pessoa pediu uma coisa errada. Nunca o Fará me pediu nada para ajudar um time, nunca o Ricardo Teixeira pediu para ajudar um time. É uma situação. Sim. Uma situação esdrúxula e atípica como essa, tanto quando eu fui procurar o Fará, eu fui pedir ajuda para ele. Falei, presidente, eu vou me ferrar, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Ele fez o trâmite todo. Agora, desculpa, Benja, eu discordo de você. Quem pediu, manda o fax do jeito que o Armando quer e me entrega o relatório oficial aqui no Rio de Janeiro, não foi o office boy da CBF. Não, mas eu entendi plenamente, continuo não concordando. Não, eu entendo, o direito seu. Era o presidente do STJD, mas, velho, eu estou fazendo uma coisa errada. Posso estar fazendo a mando do cara que é o bambambam, ok, mas estou fazendo errado. Eu discordo, mas respeito, mas discordo. Mas, Loeblin, se você fez dois relatórios, por mais que um fax não vale, não vale. Um papel. Mas Loeblin. não vale. Amanhã vai para a justiça, vamos supor, amanhã aconteceu qualquer rolo aí. Não, vamos para a justiça, cadê as provas? Tá bom. Loeblin, você está no tribunal, põe a mão na Bíblia, você não pode falar nada mais que a verdade. Você fez esse relatório aqui? Você vai falar, fiz. Lógico.
Mas vou explicar o motivo. Mas isso você não tem a prova. Se o cara... Não, isso é uma outra Veja, são duas coisas isso são distintas. palavras. Porque uma o cara coisa é o documento escrito, a outra coisa são palavras. Mas não tenho a prova hoje porque o Fará morreu. Desculpa, porque se você for entrevistar o Fará, o Reinaldo não é o perfil dele. Mas na época o Fará estava vivo. Estava vivo, só que ele, que eu te falei, foi afastado. Ué, dá uma entrevista. Mas quando ele foi questionado, ele falou o quê? Eu não concordo com o que estão fazendo com o meu árbitro, ele falou. Ele não falou Loeb, Não, mas o meu árbitro. Não, mas então, deixa eu falar. A frase não é eu não concordo. Eu não concordo é subjetivo. Eu também acho. Mas eu falo o seguinte, eu estava na mesa, estava na sala, também acho. E eu ouvi a ligação e foi pedido para o cara fazer isso. Exatamente. Mas ele não falou. Não falou. Porque não quis se envolver. Concordo, mas tudo isso, o fato de não querer se envolver, do fax não ser um documento original, o que for, passa tudo por quem mandou fazer. Eu fui pedir ajuda para o advogado. O cara é quem manda no tribunal da CBF. E o cara manda eu fazer, eu não vou fazer. Mas, de novo, cara. Acontece um puta problema de onde eu trabalho. Vem o presidente da empresa, o cara que manda. Falou, Benja, vai precisar fazer isso aqui. É diferente, Benja. Não é. Não é o dia a dia, Benja. Uma coisa no dia a dia. Não é o dia a dia. Aconteceu. Dia. Não, aconteceu um problema. Isso. Eu fui pedir apoio, Benja. Sim, pediu apoio. Qual que é o apoio? O que mandaram fazer? Mas te mandaram fazer a coisa errada. Eu discordo que naquele momento seja errada. O que o Sveiter quis fazer naquele momento foi me livrar da pressão do Armando Marques, e ele falou muito claramente, quando o Fará perguntou para ele, são 2 relatórios, o fax não tem valor, o relatório vai trazer na minha mão. Era assim que funcionava. Sim, Loebre. O árbitro nunca mandou o fax. Sim, Loebre, mas é um documento. Tudo bem, É a mesma coisa você mandar um e-mail. É um documento, é seu. Benja, eu fui Chegar na justiça, o cara vai perguntar, foi você que fez isso? Eu foi. Sem dúvida. Mas tanto é que eu peguei 6 meses de suspensão. Por causa disso. A minha suspensão de 6 meses foi porque eu entreguei 2 relatórios. Você nunca depois encontrou o Armando Marques tete a tete? Nunca. E por telefone você xingou ele? Você brigou? Você falou um monte? Nem quando ele morreu eu desejei o mal dele. Acho que cada um responde quando passa para o outro lado. Mas só que o que eu gostaria de entender, outro dia eu falei pro Simon aqui. Eu gostaria de entender por que o Armando Marques foi tão endeusado na carreira. Só tinha ele? Não, olha aqui. A geração dele só tinha ele. Olha aqui. Falei pro Simon, vou repetir. Portuguesa e Santos, final do Paulistão de 73. Na história do futebol, não é do brasileiro, mundial, eu não me lembro de ter visto um árbitro errar na contagem dos pênaltis e dividir um título no meio. Nunca vi. Final do Campeonato Paulista de 71, o Leivinha faz um gol escandalosamente de cabeça. Onde? Não precisa, e naquela época você não tinha 500 câmeras de televisão, hein? Eu vi esse gol anos depois, na TV Cultura. Até hoje passa. O do Cid era o bandeirinha. O do Cid deu gol, falando, não entendi. Por que ele anulou? Ele faz um movimento assim, tá! E o Leivinha tinha um canhão. Era um chute que ele dava de cabeça. Bem pra caramba. Ele deu gol de mão. Então, numa contagem de pênalti, ele deu um título, dividiu, e depois ele tirou o título do Palmeiras de 71, porque o campeão foi o São Paulo. Aí, quando ele foi ser presidente da comissão de arbitragem, teve esse rolo com você, e teve aquela famosa frase, que é um absurdo. É um absurdo. Eu sei que você vai falar, e não é um absurdo. Eu vou explicar por quê. Pode falar a frase. Loebre, vai falar. Fala a frase. Você vai dizer pra mim que tem coisa que a gente vê e tem coisa que a gente não vê? No contexto de arbitragem, posso explicar o que ele quis dizer? E olha você não vai defender o cara? Não é questão de defender, Benja. Existe um contexto. Então o que é? Que a gente... O contexto é o seguinte: você não apita um jogo igual. Apitar um jogo, Madureira e Olaria, não é igual apitar um Flamengo e Corinthians, por exemplo. É outra técnica da arbitragem. Você vai soltando o jogo aos poucos. E o que é falta que você vê e falta que você não vê? Quando o jogo está na sua mão, você não precisa marcar qualquer faltinha. Você vai apitar um jogo de Libertadores na Bolívia, por exemplo. Aconteceu comigo. O Bolívia estava perdendo de 3-0. A torcida queria invadir um inferno de jogo. Um inferno de jogo. Nada contra a arbitragem, nada. Mas contra o Bolívia estava feia a coisa. Estava feia a coisa. Porque ele vai pegar jogador e tudo mais. 3-0, 42 do segundo tempo. Tá? 2 lances de falta de ataque contra o Bolívia, que a bola saiu em lateral, eu não marquei a falta. O jogo está na minha... Existe técnica de arbitragem. Ele nunca quis dizer, e olha, estou falando do Armando Marques,
Ele nunca quis dizer, não marque a falta para favorecer A, ou marque a falta para favorecer... É técnica de arbitragem. Desculpa, Benja. Ah, desculpa, Loeble. Ué, mas é. Desculpa, Loeble. Eu tô vendo uma entrevista de um cara que é presidente da comissão de arbitragem. O cara pega e fala uma frase. Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Você quer que eu interprete como? Não, desculpa. Pra mim, eu falo o seguinte. Pra você. Pra mim, eu interpretando isso aqui... O torcedor também. Eu interpretando, eu falo assim, porra, velho. Concordo, Isso aí 100%. é um esquemão monstro. Concordo 100%. Concordo com você. E, aliás, quando aconteceu isso, nós apanhamos pra caramba, viu? Os árbitros da época. Porque os caras encontraram com você em aeroporto, vai marcar todas as faltas hoje ou só aquela que você quer? Não tenha dúvida. Você tem toda a razão. O torcedor, quando ouviu isso, foi um escândalo. Mas existe um contexto nisso. Repito, não estou defendendo o Armando Marques. Estou dizendo que existe um contexto nessa frase. Tá? Eu dou para você 1000 exemplos. Vou dar um exemplo aqui. A Sonja, lembra da Sonja? Ela veio apitar, acho que São Paulo e São José, abertura do Campeonato Paulista. Em São José dos Campos, se não me engano. Nós estávamos lá, inclusive. Jogo tranquilo, primeiro tempo, São Paulo acho que fez 1-0, 2-0, não sei. O jogo estava complicado. Começou a ficar complicado com 2-0 para o São Paulo. Tá? 2 lances de falta, de ataque, ela não marcou a falta. Ela foi desonesta. Não. O jogo estava na mão dela, controlado. A torcida do São José queria também invadir campo. Existem técnicas, não é covardia. Você apita o jogo. Você acha que você apita... Fala, desculpa. Não, eu quero te perguntar um negócio. A Copa do Mundo, o primeiro jogo da Copa, o cara apita tudo. Então o mundo tá vendo, é abertura de Copa do Mundo, qualquer toquezinho é falta. Eu tenho o controle do jogo na minha mão. Opa, o jogo abriu. Eu concordo, tudo bem, tem que ter bom senso. Não, mas ter bom senso não significa eu ouvir a frase, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Mas se você precisa entender o contexto da frase. O que eu entendo. Não tinha contexto nenhum. Não. Ele com aquela arrogância que ele tinha. Eu concordo. Tá louco. Benja. Aquele cara era arrogante, é brincadeira. Eu concordo. E, de novo, eu não consigo entender o endeusamento dele. Mas, aí você tá lá, o presidente da comissão de arbitragem. Se hoje, pra mim, é o pior momento da história da arbitragem brasileira. Concordo com você. Eu nunca vi tanto árbitro ruim. Meu Deus do céu. É uma coisa surreal. Concordo 100%. O VAR, então, nosso não existe. Não, o VAR é bizarro. O VAR brasileiro é bizarro. O VAR brasileiro é bizarro, a arbitragem brasileira é bizarra. 100%. Agora, nós temos que lembrar de quem está na comissão. Mas por que não tem mais árbitro que nem antigamente com personalidade? Vou falar para você agora. Você tinha personalidade. Eu sei que você não gosta do Godoy, mas o Godoy tinha personalidade. O próprio Simon, entendeu? Por que hoje nada? Eu ia falar um cara aqui. Eu vejo aquele. Falar um cara, mas não vou falar. Eu vejo aquele Wilton Pereira Sampaio, brother. Não é possível. Nós temos um árbitro hoje que é o que mais se aproxima no Brasil do que o VAR pede. Um árbitro. O Klaus? Que é o Klaus. Eu gosto também do Klaus e gosto do Marcelo de Lima Henrique. Mas o Marcelo está no final de carreira, é diferente. Por quê? O que você falou agora há pouco, do Daronco, não é para o VAR fazer. O VAR chamou o Daronco para dar um vermelho. Onde é que está escrito no protocolo de VAR? O protocolo de VAR começa falando o seguinte, Benja. O máximo de eficiência com mínimo de interferência. Onde está escrito, e só na América do Sul, que lances interpretativos é para chamar o VAR. Terceiro, essa gritaria que fica no VAR brasileiro ou no VAR sul-americano... É uma assembleia, cara. E outra, Benja, o cara fala assim, foi pênalti, viu? Pode ver que foi pênalti. O VAR é informativo. Não opinativo. Ele é consultivo, ele não é decisivo. E o que acontece no Brasil, imagine você. Bem, mas se você está no VAR e teve um lance que para você foi pênalti, como que você comunicaria para o árbitro? Sugira, como está no protocolo, sugira a revisão do lance. Possível penal, ponto. Sugira a revisão do lance, possível penal. Ponto. Agora, se eu falar pênalti... Aí fudeu, tá errado. Você está influenciando na decisão do árbitro. Eu estou apitando o jogo lá, tá? Eu sozinho, eu tenho uma imagem só do jogo. Você tem um jogo do campo, você tem um jogo da arquibancada, você tem um jogo da cabine de imprensa e você tem um jogo de casa. São 4 jogos diferentes. Aí, eu acho que não foi pênalti. Casa é o melhor. É o melhor. Até. Aí, eu tô sozinho lá. Aí, eu acho que não foi pênalti.
Entram 4 caras no meu ouvido assim, foi pênalti, viu? Revê lá que foi pênalti, ó, puxou o pé, viu? Olha, o cara usou por cima o braço, tem que ir lá. Você tem um inconsciente de defesa. E você tá jogando o árbitro contra, porque Opa! se ele não dá o pênalti, Exatamente. e aí os caras, a CBF fala, vamos soltar o áudio. Ferrou Aí de o áudio vez. tá todo mundo falando, foi pênalti. Exatamente. Então você tá induzindo, você tá fudendo o árbitro. Mas quem é que deu essa condição não é do... Eu sou a favor de soltar o áudio. Eu sou contra, é dar essa liberdade para um cara que nunca apitou na vida dele. Nem o Larim Madureira, porque o cara... Existe uma questão psicológica. Você concorda comigo, por exemplo, desculpa te cortar, Imagina. que outro dia eu falei isso, não me lembro pra quem. Eu era a favor de ter ex-árbitros no VAR. Eu também. Mas tem um Porque problema. são caras que têm experiência, que já não apitam mais, que viveram a parada toda. Mas com a quantidade conhecem- de pessoas que colocaram no VAR no Brasil, bem, já falta mão de obra. Você tem VAR, AVAR, assistente de VAR, assistente de AVAR, garçom de VAR, limpador de para-brisa de VAR, não dá, velho. Entendeu? Tipo assim, você teria... E vou te falar uma coisa, sabe que eu não tô milionário? Porque eu sou uma besta. Eu tenho que falar que eu sou uma besta. Quando o Marco Paulo Del Nero estava em 2005 na Comissão de Arbitragem de São Paulo, eu fui na sala dele e falei assim, doutor Marco, vamos fazer... Se eu tivesse, tinha que ter protocolado. Doutor Marco, vamos fazer um árbitro de cabine? Só que a minha ideia era outra. Não vou mentir. A minha ideia era um árbitro só, de cabine, e esse árbitro podia ser desafiado. Então, desafio de campo. O treinador, como é no basquete, como é no vôlei, não pode ser 10 no jogo, mas ele podia desafiar. Esse foi pênalti? Isso. O Marco Polo vira e fala assim, Loeb, vai parar muito jogo. Não. Morreu o assunto ali. Morreu o assunto ali. E ele era o que, Marco Polo Del Nero? Membro da comissão da FIFA de arbitragem. Beleza, não estou dizendo que ele levou a ideia, que eu sou gênio, nada disso. Estou levando que aconteceu isso daí. Tem que haver o desafio. Tem que haver o desafio. O Alfredinho, Fredinho, tem que haver o desafio. com aquela sinceridade que lhe é peculiar. Sempre. Porque o legal de entrevistar algumas pessoas é porque se derrubam mitos ou não, Claro. tá? E você é um dos caras, você pagou um preço caro. Lógico que sim. Você foi um dos raríssimos. Os dois caras se fuderam mesmo, você e o Edilson Pereira de Carvalho. Não, mas desculpa, não me coloca na mesma frase, pelo amor de Deus. Não tô falando Porque isso. assim, o Edilson... Eu estou só falando as consequências acabaram Sem sendo dúvida, as mesmas. Acabaram com você Sim, na tua sim, carreira sim. e estou falando que é igual. Por isso que a volta na comissão da arbitragem, por isso que ser depois contratado pelo Santos, que eu trabalhei no Santos, por ser contratado na Ponte Preta, tudo isso, por ter contratado por jornal, TV e tal, isso foi importante. Loeblin, vagabundo você nunca foi, Graças a Deus. tá? Eu tenho um nome a zelar e zero por isso. De novo, a gente não vamos ficar aqui discutindo horas o negócio, você tem uma visão, eu tenho outra. Para mim, Lógico. você pagou por um erro, por um negócio que você não deveria ter feito aquilo nunca. Eu acho que você pensou muito na tua carreira de árbitro e não pensou no teu lado cidadão, no teu lado humano. Também- Mas é uma questão é de isso ponto aí. de vista. Eu discordo, mas mas eu respeito. jamais falaria, o Loeblin, vagabundo, ladrão, safado. Isso não. Não, eu também sei disso, concordo. Isso não. A gente tem eu acho o seguinte... E também Guilherme, acho que acabar com a tua carreira. Você vai falar, mano, nós somos amigos. Não é isso, cara. Eu acho que você tinha que ter uma punição. Lógico, mas eu quando saiu 6 meses, Entendeu? 6 meses? eu não aceitei, porque, repito, quem mandou foi o cara, mas fazer o quê? Saiu uma punição. 6 meses para um árbitro é tempo pra caceta. Porra, é um tá? campeonato. É tempo pra caceta. Mas era uma punição, ao meu ver, justa. Tá bom, eu Tá bem respeito. justo. Eu respeito, Só que tá bom. depois volta. Eu discordo, mas respeito. Tudo bem. Mas aí depois volta. E você não voltou. Então eu acho que você pagou um preço muito caro. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: tem ou não tem esquema em arbitragem? Depende do que você entende por esquema. O que você entende por esquema? Que o cara chega Vários, pro árbitro e fala vários, assim, vários. vai lá e ajuda aquele time? Não, tem vários esquemas. Por exemplo, amanhã tem Flamengo e Palmeiras Tá, no Maracanã. tá. Ô, Loeblin, tudo bem? Você que vai apitar o jogo amanhã? Então, Loeblin, olha, veja bem. Precisa dar, sabe? Se o Palmeiras ganhar, é interessante. Tá? Um abraço, tchau. Não tem. Nunca tocou teu telefone um presidente de federação, de confederação, falou assim, ó, vai ter o jogo tal, Loeblin, se você puder, ó, o empate é bom, hein? Nem o Fará, nem o Armando Marques, nem o Ricardo Teixeira. Nunca. O que tem é uma outra situação. Eu sofri 2 tentativas de suborno.
Denunciei as duas, não deu porra nenhuma. Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto, Come Fogo, e Ponte Preta Santo André. Esse cara se ferrou. Pegou 2 anos de suspensão. O Come Fogo, quem te ofereceu dinheiro? Na Foi cara engraçado. dura? Hã? Na cara de pau? Não, foi o seguinte, eu optei o Come Fogo lá no campo do Comercial, no Palma Travassos. E aos 5 minutos de jogo, eu expulsei o Bel, capitão do Botafogo de Ribeirão Preto, mas o Comercial perdeu por 1-0. Gol de pênalti que eu marquei nos acréscimos do segundo tempo. Aí quando termina o jogo, o presidente do Comercial na época era um fazendeiro. E ele ficou rodando a porta do vestiário assim. Eu falei para os assistentes, esse cara vai falar merda aqui, nós temos que relatar depois do jogo. Você sabe que até 24 horas após a partida, qualquer coisa que acontecer, eu posso colocar de adendo. Se forem no hotel depois do jogo, isso vai Hotel, pro relatório? aeroporto, onde for. Aí ele entrou no vestiário. Até hoje isso é... Até hoje, é. Eu acho que está correto, viu, Benja? Porque Não, você pode sofrer ameaça pós-jogo. Aí entrou e falou assim, escuta, preciso te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar, presidente. Não estava tudo certo? Eu falei, certo o quê? Ele fez assim, eu sou uma besta, eu sou burro, eu isso. Não vou nem falar o que ele falou dele mesmo. Alguém tomou o dinheiro dele Aí eu falei falando assim que pra ia ele, comprar o que o árbitro. aconteceu? Não, veio um cara aqui segunda-feira e falou o seguinte, eu sei quem vai apitar o jogo. Falou meu nome? Não. Falou que sabia quem ia apitar o jogo. E podia conversar, pediu pra mim, era uma grana preta na época, se fosse hoje uns 30, 40 pau. E pediu pra mim e tal, eu tô desesperado por causa de Vitória, Come Fogo e tal, eu dei o dinheiro. Aí, tinha o policial, eu falei, presidente, você não sabe que a escolha de árbitro é feita na quinta-feira? Como é que o cara veio aqui na segunda? Ah, mas do jeito que ele falou, eu falei, tá bom. Chamei o policiamento na porta, era 7 da noite no domingo. Vamos pra delegacia. Pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha vida. Nós vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Eu acho que o delegado era torcedor do Comercial, que ele me dá canseira até as 4 da manhã para fazer o boletim de ocorrência. Chegamos em São Paulo, 10 da manhã. Aí cheguei em São Paulo, liguei, na época o Gustavo Caetano Rogério era o presidente da comissão de arbitragem. Ele faleceu, né? Faleceu Agora, há pouco tempo, faleceu há pouco tempo. E já vinha doente há bastante tempo, que Deus o tenha. Aí ele falou com o Fará, me chamaram na federação. Essa foi engraçada, que o Fará ligou pro presidente na minha frente. Também botou no viva voz. Presidente, que história que é essa aí de árbitro? Não, presidente. E o cara com medo do Fará. Você conhece o Fará, você lembrava do Fará. O Fará, quando ficava com bronca de alguém, presidente, que história é essa? Não, o cara veio aqui, o senhor me desculpe. Desculpe. Aí o Fará descascou a mandioca em cima dele. Eu falei, bom, vou ser chamado para depor em Ribeirão Preto, no tribunal. Nunca morreu o assunto. Passou um tempo, fui fazer Ponte Preta e Santo André. Um jogo à noite no Moisés. Uma chuva, velho, mas uma chuva. E naquela época você recebia no estádio. E era um saco, você recebia nota fria pra cacete. No Nordeste, então, você precisava toda hora no banco dar explicação que você depositou dinheiro falso. Qualquer hora ia ser preso. Aí, pagaram antes do jogo. Lembra que aquele uniforme era único, amarelo, todo vermelho e tal? Eu tava de amarelo, inclusive, eu lembro disso. Sujou o uniforme inteiro. Aí no intervalo eu falei, pessoal, vamos trocar de uniforme, tava pesado, né? Vamos colocar outra cor. Quem vem no vestiário? Esse eu vou falar o nome, porque também é uma coisa pública. Ele foi condenado 2 anos e depois foi presidente do clube, que é um tal de Abdala. Na Ponte? Na Ponte. Ele entrou no vestiário e falou assim, olha, é o seguinte... No intervalo? No intervalo. O cara pode entrar, não é trancado? Não, fica policiamento na porta. Ele veio, disse pro policiamento que ele veio pagar a gente. Quando ele entrou, eu falei assim, dá licença, nós já recebemos. A Ponte tinha pago aquele dia antes do jogo. Tá? Antes, que é uma coisa que a gente não gostava de fazer, Só receber. para explicar, gente, pagar as taxas. Isso, lógico. Não é pagar suborno. Não, hein? mas aí foi o caso. Porque, inclusive, a gente não gostava de receber antes do jogo no intervalo, porque teve jogo que o clube tinha a chave do vestiário do árbitro, e enquanto o árbitro está apitando o jogo, o cara do clube entrava e pegava o dinheirinho de volta. Sério? Isso aí teve. Não é brincadeira, não. Aí, não, você tá onde? Você tá na Dinamarca? Isso aí foi em Araçatuba, cara. Nunca vou esquecer. É sério. Ah. Não, é sério. Não, é que eu não posso falar. Araçatuba. Bom, Também tem uma história lá. Então, aí pegamos e fomos... Não, é sério. Eu também tenho uma história lá. Quando eu vi algumas coisas na época estranhas. É, estranho. Então, vamos usar a palavra estranha melhor. Aí ele entrou e falou assim, não, ó, eu vim trazer isso aqui para vocês. E pegou uma pacoteira de dinheiro e jogou em cima da mesa. Eu falei, ó, deixa eu falar pro senhor, nós já recebemos, já assinei o borderô, inclusive, e tal. Não, isso aqui é um presente para vocês. Vocês estragaram o uniforme hoje aqui, isso aqui é um presente para vocês. Eu falei, oi? Presente? É o uniforme de vocês, estragou tudo, vocês dividem isso daí.
Aí eu chamei na porta. Quem é a maior patente? Era um tenente, nunca esqueço. Tenente, por favor. Ó, tá acontecendo isso. O senhor tá louco? Você tá me acusando de suborno? Eu falei, não, imagina. O senhor tá jogando um pacote de dinheiro em cima da minha mesa, no intervalo do jogo, e fala que é por causa de uniforme, eu vou falar o quê? Muito obrigado, o senhor é muito gentil? É lógico que é tentativa de suborno. Aí, esse se ferrou, pegou 2 anos de suspensão. E aí, uma vez, quando ele voltou da suspensão, eu fui apitar um jogo lá, no Moisés. E na época você entrava antes, você lembra disso, para poder olhar a rede, você olhava tudo, né? Que nem hoje, que é tudo moderno e tal. E aí ele saiu do vestiário da ponte, dentro do campo, assim, ele queria vir falar comigo, né? Eu falei, ó, o senhor está dentro da área, se o senhor sair da área, eu vou chamar o policiamento. Ô, Loeblin, deixa eu te falar. Não deu nada, viu? Só para você saber. É óbvio. Deu o policiamento para ele só, 2 Ô, anos. Loeblin, deixa eu te falar, cara. Quando você estava jogo do Palmeiras, era diferente? Todo mundo pergunta isso daí. Vamos lá, eu não tenho porque mentir. Como qualquer jornalista e qualquer árbitro tem time. Óbvio. Eu não vou torcer por um esporte que não tem um time. Eu adoro o NBA, eu torço pro Celtics, estou feliz da vida com o meu Celtics. Adoro. Eu gosto de NASCAR. Torço pro Brad, que é Tudo bem, veloz. mas de futebol você gosta. Sim, lógico. Então eu torci pro Palmeiras. Meu pai me levava em estádio. Eu fui membro de uma torcida do Palmeiras que não existe mais, que é a torcida acadêmica do Palmeiras. A faixa é maior que a torcida. Porque imagine, torcida acadêmica do Palmeiras. E aí, papito? E aí, isso... Chega no Parque Antártico. Não, e aí? isso agora que eu vou chegar. Quando você entra na arbitragem, na escola de árbitros, a federação começa a fazer um trabalho com você, que é um trabalho psicológico. Desde o começo, bem já vai apitar o jogo, não coloca no seu cartão que é o Corinthians contra o Palmeiras. Você, preto e branco contra o verde e branco. Você começa a trabalhar o seu inconsciente que você não está como torcedor. E aquilo com a quantidade de jogos e com clubes com as mesmas cores, você começa a esquecer esse lado de torcedor. E tem também o efeito reverso? Tem. Ah, não. Só porque os caras sabem que sou Pô, Palmeiras, vou sacanear o Palmeiras. Primeiro, estreia minha no Campeonato Brasileiro. 7 de setembro de 1994. União São João de Araras e Palmeiras, lá em Araras. Todo mundo sabendo que eu sou palmeirense e me estreia no Brasileiro. Eu falei, agora ferrou, né, cara? Meteu um pênalti pra... Não. Mas eu expulsei 4 jogadores, 2 de cada lado, e expulsei o César Sampaio, que é uma moça, Pô. e o Roberto Carlos. Pô, mas como é que você expulsa um César Sampaio? Então, velho? eu achei que ele fez 3 faltas que tinha que fazer, expulsei o cara. Mas assim, eu reconheço Você exagerou. que exagerei, talvez, não que eu fiz de forma proposital, todo mundo vai ver que eu não vou proteger. Nós temos um caso que é um cara que eu adoro, que é o Ernesto Teixeira, que é puxador de samba da Gaviões. É um amigo querido, é um cara que eu tenho um respeito por ele. Ele fez o curso de arte, na mesma turma que eu, na turma seguinte, ele não conseguiu. Porque chegou, eu sou tão corintiano que eu não vou conseguir apitar. Tivemos outros casos, tem um rapaz... Eu também não conseguiria. Não, nós tivemos um caso de um rapaz, Se eu fosse árbitro, São Paulino se doente. eu fosse árbitro, o Corinthians ia ser campeão 15 anos seguidos. Mesmo com o Duílio de presidente, aí não dá. Não, até- aí não dava, não. até com o Aí Duílio. não dava, não. Não, o Com o Duílio- Duílio não dava, não. Ah, o Duílio não é acima do Corinthians. Não. Aí, tivemos com o São Paulino também, um árbitro, que ele teve esse problema. Não conseguiu. Agora, o que eu acho sacanagem é que as redes sociais começam a punir o árbitro de criança. Nós tivemos um árbitro em São Paulo que era um bom árbitro, não era um árbitro top, que era o Felipe Lombardi. Porra, foram achar uma foto dele no falecido Orkut com a camisa do São Paulo. Acabou a carreira dele. Isso é sacanagem. É lógico. O Marcelo Lima Henrique tem uma foto com a camisa do Flamengo em 1915. Só que o Marcelo Entendeu? Jogar- Lima Henrique, ele tem personalidade. Sim. Ele sempre se... Mas você não acha sacanagem? Lógico, pra caralho. Então, Gente, olha, você não nasceu árbitro, eu não nasci jornalista. Lógico. Por isso que eu também nunca fiz a menor questão de esconder que eu torço pro Corinthians. Falei, gente, o que leva uma pessoa a trabalhar com futebol? Nasci na cidade de São Paulo. Óbvio que eu torço pra alguém. é lógico. Óbvio. Eu acho sacanagem, por exemplo, há um tempo atrás me ligou um cara, um jornalista, falou assim, Loeber, eu estou fazendo uma matéria, eu vou publicar tal, sobre os clubes de árbitros do Brasil. Eu falei, e? Não, eu queria saber qual time você torce. Eu falei, em primeiro lugar, eu sou ex-árbitro, tá? Eu vou falar aqui, eu sou palmeirense. Aí o cara pegou e falou assim, vocês estão me dizer qual time torce o Luiz Flávio de Oliveira? Eu falei, liga para ele. Lógico. Você está louco? Ah, Entendeu? coisa Então, idiota assim, isso. e outra, eu acho um tema desnecessário. Você vai criar uma... É, porque o Benja é corintiano. Desculpe. E quantas vezes você não ouviu isso? É o comentário do Benja é porque ele é corintiano. É. E eu sei que você é um cara que conhece há muitos anos, você é um cara reto. Não, mas isso eu concordo plenamente com você. Ô, Alfredinho,
Estamos encerrando, uma pena. Porque é legal conversar com você. Você, cara, vamos conversar com você depois. Se você encontrasse hoje, 22 anos depois, né? Por aí. 23 agora em dezembro. 23. Se você encontrasse o Armando Marques, o que você falaria para ele? Cara, essa pergunta é boa. Se eu encontrasse o Armando Marques, Se você entrasse no elevador, se tivesse... eu tenho um monte de defeito. Sou um ser humano. Acho que o Armando Marques errou como ser humano. Acho que ele já deve ter respondido o que ele fez para algumas pessoas. Ele fez com o Dacildo Mourão também. Ele acabou com a carreira do Dacildo Mourão. Não, mas eu quero saber o que você falaria. Eu falaria para ele o seguinte: Armando, espero que você já tenha repensado nas suas atitudes, como eu espero um dia, seja nessa vida, num outro plano, ter que repensar nas minhas. Agora, você perguntar assim para mim, você perdoa... Nutella, hein, Criolo? Virou Nutella, né? Não. Hein? Pode falar com esse, o cara há 20 anos. O cara é um cavalo, puta de um bronco, chucrão, grosso. Tudo isso eu sou. Não. Vai dar aula, Weber. Você quer que eu faça o quê? Vou xingar, Armando Marques? Fala o que você tinha que falar, velho. Mas tô falando que eu tenho que falar. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o Armando já deve ter visto o que ele fez. Se você encontrasse... Eu não sou Deus para julgar ninguém. Se você... Não falei julgar, falei falar. Ué, se eu vou falar para ele que quer que eu xingue o cara, eu tô julgando, cacete. Se você encontrasse o Sveiter, o que você falaria? Esse eu ia falar para ele. Muito obrigado pela justiça que você me prometeu. Esse eu não ia ser num outro tom. A voz. Porque você sabe muito bem que assim como o árbitro apita tem apitos diferentes, o tom de voz tem um tom diferente. Se você encontrasse Eduardo e José Fará? Só ia agradecer. Eu rezo por ele toda noite. Eu acho que é uma pessoa que fez muito pelo futebol de São Paulo. Muito. Uma pergunta cruel da minha parte. Pode fazer. Cruel. Porque nós estamos falando agora... Não estou brincando não, viu, Romero? Romero, acho que eu estou tirando sarro. Tudo eu estou tirando sarro. Você acha que tudo eu usou? Eu falo sério também. Nós estamos falando de vida. Lógico. Nós estamos falando de ser humano. Lógico. Nós estamos falando de carreira. Nós estamos falando de injustiça. Você se tornou um cara frustrado? Frustrado não, de maneira alguma. Porque você era um puta árbitro. Eu perdi um casamento, acabou com o meu casamento essa história. Acabou com o meu casamento. Eu perdi um casamento por causa disso. Isso eu não sabia. Não, e é engraçado que tem uma coisa na vida, quando eu comecei a apitar, eu desmanchei o noivado, gostava muito da mulher, porque ela não queria que eu apitasse. Eu fui apitar, desmanchei o noivado. Eu resolvi acabar com o meu casamento porque eu não podia levar ela pro buraco junto comigo. E eu estava vivendo um momento muito difícil. Te custou saúde? Pô, se custou saúde. Não tenha dúvida. Mas usei a palavra errada, não era frustrado que eu queria falar. Era isso de saúde, porque eu tenho isso também, sabe? Quando eu sou alvo de alguma injustiça muito grande, que me tiram algo que não era para tirar, que foi na sacanagem, velho, aquilo me... Esse é um negócio que eu preciso controlar, porque aquilo me corrói de uma forma... Você não tem noção, Beija, não dá para você mensurar cada convite meu para trabalhar num clube, para trabalhar numa rádio, para trabalhar num jornal, para trabalhar na TV, o que aquilo me alimentou, me trouxe de volta. Você não tem noção. Da mesma maneira que foi uma paulada, e foi uma paulada, porque eu tinha 41 anos, eu estava me preparando para apitar mais 4, que na época era 45. Então eu estava me preparando para aquilo. E te tiraram uma Copa, né? Tiraram uma Copa. Essa talvez seja, porque eu sou muito, e eu sei também, até pela sua cultura, nós somos muito família, nós somos muito raiz, né? É uma coisa muito íntima da gente. Então, para mim, essa é uma coisa muito orgulho e tudo mais. Então, cada convite que vinha, pô, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, e muitas vezes, eu vou te falar, pesou muito mais o convite que o dinheiro. Posso te garantir. Entendeu? Às vezes não era nem o que você esperava, mas pesou o fato, outras vezes não, vieram uns convites bons, mas pesava o fato de você voltar. Essa volta, esse convite, você escreve na Copa pra gente, você faz... Puta, era demais, né? Quando veio o convite do esporte interativo, que eu não estava esperando nada, né? Então foi uma coisa, foi um peso absurdo. Foda isso. Bom, mas você já sabe, na hora de fazer sua fezinha, seu palpite, você acessa aí a KTO.com, faz teu cadastro, que é rapidinho, menos de 40 segundos. Precisa ter mais de 18 anos. E presta atenção, cara. Não é para fazer loucura. É para você apostar com responsabilidade, é para brincar, para se divertir. Ô, Evelyn, vou te dar um presentão. Obrigado. Sabe que eu aposto na KTO, né?
Pô, que Se eu legal. soubesse, eu tinha feito o meu cadastro para fazer. Então, Tá você- vendo só? Então, Ah, é porque você não me assiste. Porque se você assistir, você vai ver que tem um tempão isso. não é verdade. Eu gosto muito de você. É recíproco, você sabe disso. Você sabe disso. Eu gosto muito de você, cara. Eu gosto muito de você. Eu- Não sei porquê. Você sabe que eu acompanhei, eu te falei isso fora do ar, inclusive, o teu crescimento profissional. Eu sempre comento com as pessoas, puxa a vida, o Benja e tal, porque não que você mostrou uma capacidade para chegar onde chegou, Não, obrigado. que quem estava lá no começo, na doutora Arnaldo, talvez poucas pessoas imaginassem se tivesse essa performance. Você foi um dos poucos, ou o único, talvez, árbitro que eu entrevistei na ativa. É mesmo? É uma puta de uma frescura, velho. É. Você não pode falar com os caras. Naquela época eu não podia falar, hoje pode. Não podia, Eu não consigo. não podia. Eu não consigo entrevistar ninguém. Isso aqui é um baita de um fone da Edifier, maravilha. top, top. Do meu amigo Sérgio K, torcedor do Lanús, ele é argentino. O Sérgio K é japonês e argentino, louco, né? E torce pro Lanús. Não, e ele fala do Lanús como se fosse um Manchester City. É mesmo? Lanús. Eu falei, tá louco, cara. Mas o torcedor a gente respeita. Pra você é um presentão. Muito obrigado, agradece ele para mim, obrigado a Pra você. você Olha que não deu a maravilha. sorte do Loebre de ganhar um fone desse Edifier top, você acessa aí www.edifier.com.br e no cupom você escreve Benja, que vai ter 5% de desconto. Ó, tem as caixas de som legal pra caramba, os fones de ouvido. Ô, tem um fone lá, ó, 50 pau, cara. Você acredita? 50 mil reais? É um fone... Top. Não, né? tô falando sério. Você já viu, né? Como é que chama aquela tecnologia? Eletrostática. É uma coisa de louco, cara. É uma coisa de uma com 50 pau. Mas tem tudo que é fone lá, né, de Fire. Alfredo Loeblin, muito super eu tô- obrigado. Que é isso, agradecer você, é um grande prazer estar contigo, você sabe o respeito que eu tenho por Legal você. também, eu gosto E de mesmo você. de longe ter alguém torcendo para você sabe que eu estou de cada vez torcendo para você. Ah, eu também, Loeblin. Eu gosto muito de você. Semana que vem tem mais Benjamin.